O mundo em que vivemos nos parece bastante claro. É difícil para nós imaginar montanhas voadoras, enormes anomalias espaciais ou objetos milhares de vezes maiores que o Sol. No entanto, muito do que normalmente pareceria fruto da imaginação de alguém realmente existe no universo, mas está a bilhões de quilômetros de distância de nós. Um exemplo perfeito desses objetos celestes assustadores são os buracos negros. Sua mera existência era considerada impossível até recentemente, quando, em 10 de abril de 2019, a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos mostrou ao mundo uma imagem revelando um buraco negro no centro da galáxia Messier 87. Este objeto tem uma massa aproximadamente 6,6 bilhões de vezes a do Sol, com um diâmetro de cerca de 100 bilhões de quilômetros. Para comparar, o diâmetro da Terra é de apenas 12.740 quilômetros. Este buraco negro se enquadra na categoria de buracos negros supermassivos. Um objeto semelhante também pode ser encontrado no centro da Via Láctea. Ele é chamado de Sagitário A e tem uma massa estimada entre 2 a 5 milhões de vezes a do Sol, de acordo com diferentes estimativas. O diâmetro de Sagitário A é de 45 unidades astronômicas, ou seja, 45 vezes a distância da Terra ao Sol. Mas é possível admitir a existência de buracos negros ainda maiores no espaço? E qual deles é o maior? Vamos descobrir. Um buraco negro é um termo que se refere a uma área no espaço com uma gravidade incrivelmente poderosa no centro. Normalmente, esses objetos são bastante pequenos no início e são capazes de se expandir à medida que acumulam suas massas. Os buracos negros são categorizados de acordo com suas massas. Os mais pesados são chamados de buracos negros supermassivos, e aqueles cujas massas variam de 100 mil a 10 bilhões de vezes a massa do Sol se enquadram nessa categoria. No momento, os cientistas ainda não têm uma opinião unânime sobre como esses objetos surgem no espaço. De acordo com a teoria mais popular, a da expansão gradual, quando um buraco negro aparece, ele tem uma massa típica de uma estrela, e depois cresce ao sugar a matéria ao redor. A quantidade de informações que a ciência acumulou sobre esses objetos é bastante limitada, mas mesmo com os dados atuais, pode-se supor facilmente que existem pelo menos alguns desses buracos negros no centro de qualquer grande galáxia. No tempo em que o universo existe, provavelmente milhões ou até bilhões de buracos negros já se formaram. Hoje, conhecemos apenas uma pequena fração deles. O campeão em termos de massa é o buraco negro no centro de um quasar conhecido como 10.618. Esse objeto foi descoberto em 1957, durante a exploração de anãs brancas, e inicialmente causou muita perplexidade entre os cientistas. A noção de quasares só apareceria 6 anos depois, razão pela qual a natureza do objeto era bastante vaga. Nas placas fotográficas tiradas com um telescópio Schmidt de 0,7 metros, ele foi listado como número 618 e descrito como decididamente violeta. Foi apenas em 1970 que a emissão de rádio de 10.618 foi descoberta no Instituto de Radioastronomia de Bolonha. Essa emissão indicava que se tratava de um quasar e, além disso, o quasar mais luminoso conhecido pela ciência na época. Presume-se que há um disco de acreção de gás quente em torno de 618, cercando um buraco negro gigantesco no centro da galáxia. O gás deve se mover ao redor do disco a uma velocidade tremenda, alcançando 7.000 km por segundo. Esse objeto está localizado na constelação dos Cães de Caça Canis Venatici e está a 10,37 bilhões de anos-luz de distância de nós. A galáxia que contém o 618 não pode ser vista da Terra devido à luminosidade do próprio quasar, que é 140 trilhões de vezes mais intensa do que a do Sol. A revisão contemporânea sobre quasares os define como núcleos ativos de galáxias em sua primeira fase de formação. O buraco negro supermassivo do núcleo suga a matéria ao redor, formando assim um disco de acreção. Esse disco é a fonte de luminosidade de enorme poder, que às vezes é mais intensa do que a luminosidade total de todas as estrelas de galáxias como a nossa. O quasar mais brilhante, descoberto em janeiro de 2019, tem uma luminosidade de cerca de 600 trilhões de sóis e está a 12,8 bilhões de anos-luz da Terra. Qual seria a massa de um objeto que se encontra no centro de um canhão de luz como esse? De acordo com as estimativas atuais, a massa do buraco negro no centro do quasar 10.618 atinge 66 bilhões de vezes a massa do Sol, o que o torna o buraco negro mais pesado da nossa galáxia conhecido pela ciência. Buracos negros com essa massa são categorizados em um grupo diferente e são chamados de buracos negros ultramassivos. Na verdade, o quasar TOM 618 não é o único objeto nessa categoria. Dentro da constelação de Câncer, por exemplo,
que está a 3,5 bilhões de anos-luz de nós, encontra-se o quasar OJ287, que possui um buraco negro no centro com uma massa de 18 bilhões de vezes a do Sol. No centro do aglomerado Fênix, há um buraco negro que está se expandindo rapidamente, no momento, tem 20 bilhões de vezes a massa do Sol, acumulando 60 massas solares por ano. Um dos buracos negros gigantes mais conhecidos está localizado na galáxia NGC 1277, dentro da constelação de Perseu. Esse objeto atinge 21 bilhões de vezes a massa do Sol e tem um diâmetro do horizonte de eventos de 130 bilhões de quilômetros, o que equivale a 15 vezes a distância de Netuno ao Sol. No entanto, no momento, esse gigante praticamente não está ativo. Falando sobre tamanho, o indiscutível detentor do primeiro lugar na lista é outro objeto espacial bem conhecido, a saber o buraco negro no centro de Olberg 15A, uma galáxia elíptica supermassiva localizada na constelação de Cetus ou Baleia, a 700 milhões de anos-luz da Terra. Esse buraco negro não é o campeão em termos de massa, que é de 40 bilhões de vezes a massa do Sol. Suas dimensões, no entanto, não deixam de impressionar. De acordo com as estimativas atuais, o horizonte de eventos desse buraco negro poderia ser grande o suficiente para acomodar todo o sistema solar. Seu diâmetro é de aproximadamente 790 unidades astronômicas. A galáxia Olberg 15A foi formada como resultado da colisão de duas galáxias menores em algum momento no passado distante. Um processo semelhante provavelmente acontecerá em nosso sistema quando a Via Láctea colidir com a galáxia de Andrômeda daqui a 4 bilhões de anos. Por enquanto, os astrônomos planejam continuar estudando o fenômeno do buraco negro em Olberg 15A por meio de modelagem complexa e detalhada. Os cientistas pretendem comparar os resultados de cálculos teóricos com observações práticas no futuro, a fim de tentar estabelecer como exatamente foi possível que um buraco negro tão tremendo se formasse com a colisão dessas duas galáxias. Em comparação com os objetos mencionados acima, nosso próprio planeta pode parecer insignificante no grande mapa do espaço. No entanto, deve-se notar que a idade de praticamente todos os objetos supermassivos no universo é várias vezes maior que a da Terra. Por milhões de anos, esses buracos negros têm ganhado massa e se expandido com o passar do tempo. Hoje, podemos observar sua atividade como resultado do desenvolvimento de todo o universo. É bastante plausível que a maioria dos buracos negros ultramassivos tenha se formado como resultado da fusão de buracos negros menores. Um processo semelhante ocorre quando eles colidem, o que é acompanhado pela emissão de ondas gravitacionais. Esses eventos são provavelmente os maiores contribuintes para a geração de ondas gravitacionais no universo e são de grande interesse para estudiosos da astronomia de ondas gravitacionais. Até agora, vários sinais semelhantes, que surgiram como resultado da fusão de dois pequenos buracos negros, foram registrados pelo Observatório Americano LIGO. Talvez em breve descobramos os nomes de outros campeões na lista dos gigantes espaciais, e agora nos resta apenas esperar por novas e surpreendentes descobertas.